Fala criador, fala criadora, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no Figma. E bom, pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como vocês podem estar fazendo aqui esse efeitozinho muito massa aqui, ó, e que muito mais profissional, que é um efeito de vidro que você aplica aí na camada, certo? E deixa esse fundo aqui como se tivesse com um vidro. Existe uma maneira de fazer um efeito parecido com esse, né, que é usando o efeito background blur, né, que você deixa o fundo desfocado também, só que não tem aí a mesma qualidade que esse aqui, que é próprio mesmo para fazer esse efeito de vidro, né? Como vocês podem ver aqui, ó, nas bordas aqui ele tem esse efeito aqui, ó, muito massa. Se você for fazer algo assim para animar, por exemplo, no próprio Framer, fica muito top. E bom, vou mostrar aqui como é simples, tá? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai criar aqui o quê? Vamos criar aqui um frame, que seria aí o que a gente iria utilizar, né? Seja um círculo, um retângulo, seja o que for. Então, aqui, ó, muitas pessoas fazem isso aqui, apertam R e criam esse elemento, né? Que é o elemento de retângulo. Porém, pessoal, o elemento de retângulo não tem essa disponibilidade aqui no plugin Glass, tá? Você precisa criar um framer. Seria um framer. Então, você pode criar um framer, ou se você acabar criando aqui um retângulo, você converte ele aqui em framer também, tá? Que vai dar no mesmo, beleza? Aí depois aqui é só você editar normal. Vamos lá. Criei aqui o framer, agora eu vou aplicar aqui o efeito Glass nele. Apliquei. Se você perceber, ele já deu uma pequena alteração aqui, tá bom? Vou dar um zoom aqui pra gente entender melhor como é que vai estar aqui, ó. Você já consegue ver que ele foi aplicado aqui pelas bordas. Vamos clicar nele aqui no canto direito, aqui nos effects. A gente escolheu o Glass. Se você clicar aqui nesse círculo aqui, ele vai abrir as configurações aqui desse efeito, e aqui em cima a gente pode ajustar a posição da luz que estaria refletindo aí nesse nosso vidro, né? A gente também pode mudar aqui as bordas dele nas configurações aqui do lado, ó, do corner, tá? Vou deixar 90 aqui para ficar arredondado, bem legal aqui, beleza? Porque até assim você consegue ter esse efeito de luz aqui nas bordas melhor ainda, ó. Aqui você vê que tem meio que um fade de luz, enfim. Agora aqui a gente tem algumas coisas que a gente pode mexer aqui, né? As configurações, que seriam a refração, o depth, a dispersão e o frost, tá? Essa refração aqui, eu gosto de lembrar desse efeito como aquele efeito do... Quando você tem um copo d'água, por exemplo, e você pega um canudo e você coloca o canudo dentro desse copo d'água, você vê que o canudo parece que ele dá uma quebrada. Esse é um efeito de refração, né? Que a luz bate na água e lá a luz na água, ela tem ela acaba alterando a velocidade, ficando mais lenta, enfim. Aí dá esse efeito de refração aí. Então aqui, quando a gente ativa essa refração aqui, a gente pode lembrar disso, que quando a gente ativar isso aqui, por exemplo, e aumentar a profundidade aqui, ó, você vai perceber que acaba que os elementos no fundo sofrem esse efeito de refração, ó. Ativei aqui, você pode ver que já alterou, ele ficou tudo bugado, ó. É como se fosse tivesse colocado lá canudo no copo acaba alterando a posição do elemento. Então refração, você pode lembrar disso, eu vou deixar no máximo aqui pra gente tá vendo essa arte melhor, tá? E aqui esse def eu levo como se fosse a profundidade aqui do elemento. Você pode ver que quando tá no mínimo aqui, ó, e você vai aumentando, ele vai aprofundando mais ainda o elemento, né? O efeito, no caso. E aqui tem a dispersão, tá? Essa dispersão aqui é um efeito que eu gosto de lembrar do arco-íris. Você pode ver quando você ativa a dispersão aqui, ó, acaba que alguns elementos ganham algumas pequenas cores aqui ao seu lado, dando esse efeito aqui de dispersão, tá? Olha só que bacana. E aqui no Frost a gente vai ter, como se pode dizer, em termos mais básicos e mais simples de entender, seria meio que ofuscagem do negócio, né? Você pode ver que quanto mais você ativa aqui, ele fica mais fosco, tá? Se você ativar tudo assim, ele fica bem foscozão, você quase não consegue enxergar o fundo dos elementos. Mas aqui, se você deixar, por exemplo, pelo menos aqui assim, ó, você já vê que você tem um efeito muito legal aqui de vidro, tá bom? E bom, esse basicamente, pessoal, é o efeito Glass aqui. É um efeito de vidro bem mais maneiro do que você aplicar somente o background blur, por exemplo, em uma camada. Lembrando que esse efeito só vai funcionar em uma camada framer, tá bom? Então fique camada frame, eu falo frame. Então fique atento a isso para você acabar não criando um retângulo e não tá entendendo por que que não tá funcionando aí esse efeito no seu Figma. Beleza? Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo simples e rápido. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like no vídeo, tá bom? Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu!